A relação entre a receita total e a elasticidade de preço da demanda no monopólio. Bom, a demanda elástica, ela é o seguinte: se você tiver uma demanda elástica, se o preço aumenta, a quantidade diminui. E vamos lembrar aqui da elasticidade. Elasticidade é a variação percentual do preço, aliás, variação percentual da quantidade dividida pela variação percentual do preço. Então, se o preço aumenta, é verificar quanto a quantidade aumenta. Se essa quantidade ela variar proporcionalmente mais do que o P, nós temos a elasticidade, uma demanda elástica. Se ela variar menos percentualmente que a variação do P, nós temos então uma inelástica. Ou seja, se você variou o preço em, por exemplo, 50%, se a quantidade variar mais que 50%, a gente tem uma demanda elástica. Se ele variar menos que 50%, você tem uma demanda inelástica. Que é o caso, por exemplo, do remédio. Você varia o remédio, vamos supor, de 50%, mas a quantidade percentualmente vai ser menor que isso. Por quê? Por causa da necessidade que algumas pessoas têm dependência, né, daquele remédio. Então, mesmo que o preço dele aumente, mas você não pode fugir dele. Não tem muita alternativa. Então, ok. Então, se o preço aumenta, a quantidade vai diminuir, certo? Se a quantidade diminui, como você está numa demanda elástica, a quantidade vai variar menos. Como ela vai variar menos, a sua receita total vai diminuir. A gente pode até dar um exemplo aqui qualquer, né? Se o preço varia de, vamos supor, preço é 5, se o preço é 5, P1 é igual a 10, preço é 10. O preço então ele vai variar vai aumentar. Vamos botar 100%. O preço foi para 20. Vamos supor que a quantidade aqui fosse a quantidade aqui, então a variação percentual do P do preço foi de 100%. A quantidade ela vai variar mais, né? Percentualmente mais. Então, vamos supor que a quantidade era 50 e diminuiu para 50, diminuiu para vamos fazer assim, vamos pôr aqui o preço variando aí de, vamos pôr 20 não, vamos pôr 12. Mas vamos apagar aqui. Então aqui foi para 12. Teve uma variação, um aumento de 2. 2 com relação a 10 é 20%. E aqui a quantidade foi de 50 para 30. 50 para 30, a variação percentual é de quanto? Vamos ver, é de menos 20. Menos 20 dividido por 50, 20 por 5, 4. Então vai ser menos 40%. 40%. Então aqui ficaria menos 40 e embaixo ficaria 20%. Então é elástica. Então se eu pegar agora, vamos ver minha receita. O que vai acontecer com minha receita? Minha receita T1 seria 10 vezes 50, que é 500. Minha receita T2 ela vai ser 12 vezes 3, vai ser 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 360. Então a receita diminuiu. Minha receita diminuiu. Se eu fizer o contrário, o preço diminuir, a quantidade aumentar, a receita total vai aumentar. Quando a demanda foi inelástica, eu tenho aqui o exemplo, o preço aumenta para 20, de 20%, a quantidade demandada vai de 50 para 45, ou seja, ela teve uma redução de 10%. Então aqui é 10%. Bom, então nesse caso, se eu multiplicar então, quem será a minha receita total? Multiplico P1 vezes Q1, eu tenho 500. Que é a minha receita
total 2. Vai ser 12 vezes 45. Isso aqui vai dar 450 mais 90, 540, né? 540. Ok, então veja que a minha receita total aumentou. Bom, então, qual a relação entre a receita, como vai se comportar essa elasticidade aqui na curva de receita total e receita marginal e média? Bom, veja que quando a receita total aumenta, foi isso que a gente viu lá, quando aumenta e a quantidade aumenta, então eu tenho aqui, ó, receita total aumentou, receita total aumentou aqui, a quantidade aumentou. Então a quantidade aumentou aqui, receita total aumentou aqui, certo? Nesse caso, só tem esse caso aí que é de uma demanda elástica. A demanda elástica, ela é maior que 1. Então, aqui, ó, nessa região, vou pintar aqui, ela é essa região aqui, ó, ela é uma região de elasticidade, de demanda elástica, Então, como a demanda é elástica, a elasticidade aqui vai ser maior que 1 em módulo, né? Em módulo, a elasticidade, preço, demanda, elasticidade. Isso aqui vai ser maior que 1. Nessa outra região que está diminuindo, decrescendo, a receita está caindo. Então, nessa outra região que a receita está diminuindo, a elasticidade preço da demanda, ela é menor que 1. Por quê? Porque ela está diminuindo. Olha, o único caso em que a receita diminui, o preço e a quantidade aumenta é esse aqui, ó. A quantidade aumenta, a receita diminui. Demanda inelástica. E no ponto de cima, no ponto de máxima da receita aqui, ó, aqui a elasticidade é unitária. Elasticidade unitária. Ok? Então, analisando aqui do lado da receita marginal e receita média, eu vou ter que até Q1 aqui, a elasticidade é maior que 1. Então, aqui a elasticidade é maior que 1, é elástico. Nesse ponto Q1 aqui é unitário, então aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, é EPP unitário igual a 1. E nessa outra região aqui, o EPP é menor que 1. EPP menor que 1. As minhas curvas de custo marginal e custo médio vão ter o mesmo formato. Então aqui, ó, a análise é a mesma para a concorrência perfeita, né? Então eu vou ter o mínimo aqui, olha. O mínimo aqui, ó, vai ser onde a curva marginal intercepta custo total médio e custo variável médio. Então aqui é o mínimo do variável médio e aqui é o mínimo do custo total médio. Bom, se eu colocar então receita média e receita marginal, eu vou analisar aqui onde é que eu vou ter o lucro máximo. Eu tenho o lucro máximo onde minha receita marginal, que é esse ponto aqui, ó, onde a minha receita marginal ela é igual ao meu custo marginal, sempre é isso aí. Então, se eu for olhar então aqui, ó, desenhando aqui onde ela intercepta aqui o eixo, a curva de demanda, eu vou ter então a receita média vezes a quantidade Q0, R média vezes Q0, eu vou ter a receita total. Então, a receita total é o retângulo maior e eu tenho o custo médio, onde intercepta aqui, ó. Então, eu tenho o custo médio vezes Q0, o custo total. Se eu diminuir então essa receita total menos custo total, eu encontro essa região de lucro máximo, que é essa região amarela aí.
analisando na curva da receita total, o lucro total, essa região aí, eu tenho o custo e tenho a receita. Então, receita menos custo, eu tenho um lucro aí. Veja que é o lucro total. Onde é que o lucro é máximo? Nessa maior distância aqui, ó, na maior distância. Como é que eu calculo essa maior distância? Eu só passo a tangente, eu procuro a tangente ao ponto, a esse ponto aqui, né, a tangente, e a tangente ao ponto mais baixo aqui de baixo. Tangente é o ponto mais baixo. Essa tangente, como eu falei para vocês, como eu estou na curva aqui de receita total, tangente é o que? É a derivada. Então a tangente vai ser a derivada da receita total. E aqui, essa outra tangente é a derivada do... Eu estou na curva de custo, derivada do custo. Então o que eu falei? Eu falei que a receita marginal... Onde é que eu tenho o lucro máximo? Quando a receita marginal foi igual ao custo marginal. O que é derivada? Essas derivadas não têm que ser paralelas? Se elas têm que ser paralelas, têm que ser iguais. A derivada, a inclinação é a mesma. Então, a receita marginal é a DRT, derivada da receita total por DQ. Ela vai ter que ser igual à derivada do custo total sobre DQ. Então, está aí a explicação por que a receita marginal é igual ao custo marginal. Porque é a região onde as inclinações são iguais. E a maior distância, ou seja, o lucro máximo. Bom, a curva de oferta de uma firma monopolista. Na curva de oferta, lá na concorrência perfeita, nós vimos que, passando do ponto de funcionamento do A para frente, eu teria a minha curva de oferta. Por quê? Porque os preços são constantes. Então, os preços são constantes. Agora, eu não tenho mais preço constante. Os preços agora, eles variam. Variam porque minha demanda, ela tem a minha demanda D1, que era a receita média, né? A receita média, ela tem uma inclinação negativa e o preço então varia com a variação da quantidade. Então veja o seguinte, onde é que eu tenho aqui o meu lucro máximo? No ponto A. No ponto A eu tenho o lucro máximo, certo? Tenho um ponto máximo. Então aqui eu tenho em que 0 vai passar pelo ponto A, que é o de lucro máximo, eu teria então um preço P1, que é eu intercepto aqui a curva de demanda do ponto B e eu tenho um preço P1. Ok, mas eu posso ter também outra curva de demanda que passa por A também. Então eu posso ter aqui, ó, desenhar de outra cor, eu posso ter aqui uma curva de demanda de tal forma, essa curva de tal inclinação essa curva de demanda, que a receita marginal vai interceptar também o ponto A. Eu vou ter o custo, o lucro máximo também no ponto A. Então eu vou ter para o mesmo ponto eu tenho dois preços diferentes. Do mesmo ponto eu tenho dois preços diferentes. Um preço seria esse aqui, ó, o P, vou chamar de P0. Então eu teria um P0, que é a minha receita média. Então eu teria um P0 e um P1 do mesmo ponto. Então eu não tenho como dizer que custo marginal aqui ela vai determinar a curva de oferta. Ela vai ser a curva de oferta no monopólio. Ela não é, porque pelo mesmo ponto eu posso ter vários preços. No longo prazo, o monopólio nós não vamos analisar porque o monopólio não é afetado no longo prazo, certo? Bom,
Saindo do monopólio, nós temos as curvas de rendimento. Eu tenho aqui, por exemplo, uma curva chamada de isorrendimento. Ela tem igual rendimento. São as linhas sobre as quais os pontos revelam as diferentes quantidades dos produtos que vendidas no mercado aos seus respectivos preços geram para a firma a mesma receita total. Então, ao longo dessa linha, eu tenho a mesma receita. Então, no caso que a gente viu de trilhos e chapas, tá aí, ó. Ao longo dessa linha, eu tenho uma combinação de produtos, trilhos e chapas, onde essa combinação me dá a mesma receita. Onde é que dá o equilíbrio da firma numa produção simples? Então eu tenho aqui dois fatores de produção X1 e X2. Dois fatores de produção que estão me dando um nível de produção, uma produção. Produção Q. Então suponha aqui que eu tenha Q 30. Suponha que eu tenho Q 30. Q aqui seja 20 e Q aqui seja 10. Então aqui produziu 30, 20, 10. Bom, eu tenho aqui essa curva. Essa aqui é uma isocusto. Então ao longo de A e B, essa linha aqui, ó, é um isocusto. Ao longo dessa curva eu tenho custos iguais. Custos iguais. Então combina os fatores de produção X1 e X2 de tal forma que eles combinados tenham o mesmo custo de produção. Como eles têm o mesmo custo de produção, eu vou agora procurar o que? Vou procurar aquela curva, o meu melhor nível, o nível ótimo, será qual? Será aquele em que eu tenha a maior quantidade produzida com um menor custo. Então onde é que eu tenho a maior quantidade produzida com menor custo? É no ponto E. Veja que se eu pegar esse Q20, ele vai ter aqui dois pontos, tanto faz aqui, ó, eles são um ponto de mesmo custo. Então eu tenho esse custo produzindo 20. Mas se eu posso ter esse mesmo custo produzindo 30, é claro que eu vou escolher esse custo que eu consigo produzir mais, que é o ponto E. Na produção múltipla, que é o caso daquela dos trilhos da chapa, você tinha apenas um fator de produção, que era o lingote de aço, para produzir trilhos e chapas. Quando eu tenho uma produção múltipla, eu tenho uma curva. Então essa curva é MN. Então a curva MN é uma curva de isocusto também, né? Porque ao longo dela eu tenho a mesmo custo de produção para trilhos e chapas combinado, o mesmo custo. Por que o mesmo custo? Porque eu tenho foi usado apenas um lingote, a mesma quantidade de lingote de aço. Então qual vai ser o meu ponto ótimo? O meu ponto ótimo é aquele que me dá uma maior receita. Então eu vou pegar linhas de... Isso aqui é isorrendimento. Essa linha aqui é isorrendimento. Então eu vou pegar curvas de isorrendimento, vou procurar aquela que vai me dar a maior receita. Então dessas três aqui, quem está dando a maior receita com o mesmo custo é o ponto E. Então aqui no ponto E.